Jesus é poder. Tema de missões é: viva o poder de transformar. Nossa divisa é: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crer, ao cativo, liberdade e ao mundo, transformação. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores fazem-me almejar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para um ninho, eu quero ao céu subir.
achará. Alerta, com ele ao céu irei, com ele ao céu irei. Se Deus fizer, Ele é Deus. Graças, paz, igreja, que o Senhor esteja abençoando os lares de vocês, que essa manhã seja uma manhã bem abençoada e que possamos abrir o nosso coração e louvar e engrandecer ao Senhor através dos louvores e que o Senhor esteja aceitando o nosso culto nesta manhã. Que o Senhor esteja abençoando as nossas crianças, os nossos jovens e adolescentes e todos nós. Que o Senhor continue com as suas bênçãos especiais sobre nossas vidas, sobre as nossas famílias e que o Senhor continue nos ajudando nesses dias que estão difíceis para viver, mas confiamos que Ele é o nosso refúgio, está conosco, nos ajudando a passar por esses dias, sendo agraciados, sustentados e com a nossa esperança firme nele. Vamos orar. Pai, nós rendemos graças ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o Deus provedor, o Senhor é quem cuida e dá saúde. E te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus que nos foi oferecida pelo Senhor através do teu grande amor. Fica, Senhor, com cada irmão que nesse momento está intercedendo, colocando seus desejos, as suas necessidades diante do Senhor. Visite cada coração, Senhor, e responda conforme a tua vontade. Eu também te agradeço pelas nossas crianças, pelos adolescentes, os jovens e por toda a tua igreja que de um modo todo especial o Senhor tem cuidado, tem dado alívio, tem confortado e tem, através do teu Espírito Santo, ensinado a superar as dificuldades e a confiar mais no Senhor. Muito obrigado, querido Deus, porque as tuas misericórdias são infinitas e o teu amor e a tua bondade têm nos acompanhado constantemente. Fica conosco, fica, Senhor, com o estudo que vamos fazer, que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, abra o nosso coração e a nossa mente, Senhor, para que possamos aprender sempre do Senhor. Fica, Senhor, com a tua igreja, fica com cada lar. Essas são as bênçãos que eu te peço, Senhor, e abençoando também, meu Deus, os enfermos. Senhor, abençoe aqueles que estão vivendo um milagre. Senhor, continue colocando a tua mão saradora naqueles que precisam de ar para respirar. Senhor, abra a porta de emprego para aqueles que estão sem trabalho e precisando colocar o pão de cada dia nos seus lares, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor sabe o que se passa em cada coração. E nós te pedimos que o Senhor, em nome do teu grande amor e da tua bondade, vá ao encontro, Senhor, de cada coração e coloque satisfação, alegria e paz. E cumpra, Senhor, a tua vontade em cada um, em nome de Jesus. Amém. A semana passada nós lemos a carta do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2, que estamos estudando. Lemos dos versículos 1 ao 10. Hoje nós vamos estar lendo do 11 ao 22, que diz assim a palavra do Senhor.
Portanto, lembrai-vos de que anteriormente éreis gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e estáveis naquela época sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Todavia, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo, porquanto Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um só, e derrubando o muro da separação que em seu próprio corpo desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressas em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade, e vindo ele, proclamou a paz para vós que estáveis longe, e da mesma forma para os que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vós temos o pleno acesso ao Pai, por um só Espírito, porquanto não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A semana passada nós falamos sobre a graça do Senhor que foi oferecida através do sacrifício de Jesus. Todos quanto foram até a Ele e entregaram a sua vida, eles foram regenerados, salvos e alcançados pela essa graça. Essa graça não vem da parte de homem algum, porque nenhum homem tinha condição, através do seu comportamento, de fazer esse grande sacrifício. Mas o Senhor Jesus, que foi o homem perfeito, o Filho de Deus, que nasceu de uma virgem e veio ao mundo, onde ele ensinou, onde ele pregou, ele curou, e através dos seus ensinos ele deixou seus discípulos e apóstolos para dar continuidade ao seu ministério quando ele retornasse aos céus. Então foi o que aconteceu. O Senhor Jesus retornou, mas não nos deixou sozinho, deixou o Espírito Santo dele para convencer o homem, para santificar o homem e para capacitar, através dos dons, todo aquele que foi regenerado e salvo por Jesus Cristo. Hoje, o apóstolo fala, nesses textos que acabamos de ler, sobre a união entre judeu e os gentios. Havia ali em Jerusalém uma divisão muito grande no templo, onde todos os irmãos se ajuntavam para prestar um culto ao Senhor. Paulo, quando ele fala dessa barreira, e que era para cada um dos irmãos lembrarem como eles eram
antes e como agora eles estão diante da presença do Senhor, com esse acesso, podendo falar com o Pai, podendo através de Jesus Cristo se reunir como igreja e glorificar e proclamar o nome do Senhor. E aí Paulo, ele adverte os irmãos aqui que essa barreira que existia através da cruz do Senhor Jesus foi desfeita. Através do sangue de Jesus houve o acesso entre Deus, o homem, e Jesus, que é o intercessor para levar esse homem diante dele. E já não era mais necessário esse muro, porque havia ali em Jerusalém um muro que separava ambos. Tinha o pátio dos homens, os judeus, tinha o pátio das mulheres e crianças e tinha o pátio dos gentios, que eles ficavam na área externa, eles não podiam entrar na área interna do templo, porque se eles entrassem ali, eles perderiam até a vida, eles morriam. E o historiador Flávio Joséfo, ele foi um arqueólogo, e ele conta que foram encontrados fragmentos de pedra com inscrições proibindo a entrada desses gentios e dando pena de morte a eles se assim o fizessem. Eles se sentiam superior às demais nações por ser um povo escolhido por Deus. E Paulo os adverte que já não precisavam e não podiam mais viver dessa maneira, porque através do sangue e da morte e ressurreição de Cristo foi formado uma nova nação, um novo povo, onde ambos se tornaram um só através do sangue remidor do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele fala aos irmãos sobre a importância de viver unidos em comunhão como Igreja de Jesus Cristo, fundamentada nos ensinos do Senhor, nessa nova aliança que foi oferecida para essa nova humanidade em Cristo. E aí ele fala aqui no Mateus 5, versículo 17: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, e não vim para anular, mas para cumprir. Então, através do cumprimento da lei, não era mais para viver dessa maneira, porque o Senhor já fez tudo, já cumpriu a lei. E ele foi o homem perfeito, que só ele que podia fazer esse sacrifício, como o Cordeiro de Deus, que João fala aqui em João, capítulo 1, versículo 29, a parte B do versículo, que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então foi através de Jesus Cristo que foi possível o homem ter esse acesso, ter essa liberdade de se reunir todos juntos, todas as nações, sendo co-herdeiros e participantes do reino de Deus. E isso só foi possível porque, através de Jesus Cristo, foi organizado e unido um novo povo em Cristo Jesus, que é a igreja, fundamentada na pedra principal, na rocha, que é Cristo, o nosso Senhor. É interessante a doutrina da igreja, porque
A doutrina se chama eclesiologia. E na doutrina da igreja, nós vemos que a igreja é a noiva de Cristo. A palavra de Deus nos ensina assim, é um estudo mais profundo sobre a igreja, que ela é um organismo vivo, o corpo de Cristo. E a igreja, Cristo é o cabeça da igreja. E após a morte e a ressurreição de Cristo, Cristo fez um novo pacto para com o homem. Deixou novas ordenanças através da sua aliança, que ele possibilitou ali na cruz. Em Hebreus 8, versículo 6 diz: contudo, agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes, assim como também a aliança da qual ele é o mediador, a aliança muito superior à antiga, pois que é fundamentada em promessas excelsas. Então essa promessa, essa nova aliança é uma aliança superior à antiga da lei. Essa aliança nova que o Senhor fez com a humanidade, não precisa o homem fazer mais nada. Ele basta crer em Jesus Cristo e tudo o Senhor já fez, dando esse privilégio do homem chegar diante da presença de Deus e ter esse relacionamento e essa nova vida com Cristo. E também através desse relacionamento, a Igreja de Jesus Cristo, ela trava batalhas espirituais muito fortes aqui na Terra. E o próprio Espírito Santo é o ajudador, que ele passa a morar no coração, e ele é o morador do templo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Então ele passa a morar e trabalhar no coração e na mente desse novo homem, transformando-o e fazendo dele um testemunho vivo de Jesus Cristo, com o caráter transformado, com as suas ações sendo ações de boas obras, e dando o testemunho devido como o Senhor Jesus ensinou a sua igreja, para que a sua luz fosse refletida na vida de cada um que crer e o aceitou como Senhor e Salvador. Então, Paulo deixa bem claro que tudo isso só foi possível porque através do sangue de Jesus Cristo, ele possibilitou ao homem todos esses benefícios que ele tem agora por ser um novo homem. A Igreja de Jesus Cristo unido com Deus através da mente e do coração. Esse homem obteve um novo coração. Ele passou de inimigo, que era antes, porque ele diz, lembra como vocês eram inimigo de Deus, e agora esse homem passa a ser amigo de Deus, passa a estar usufruindo e gozando as mais ricas bênçãos espirituais que o Senhor concede a cada um, e sentando nos lugares celestiais em Cristo Jesus, através da morte e do sangue derramado de Jesus Cristo. E também ele fala da separação que havia, e aí ele fala que anulou a lei, como já lemos lá em Mateus 5,17, ele fala também das novas ordenanças, porque as antigas já ficaram para trás. Já não é mais bem-vindas, elas já foram com Cristo cumpridas, porque nenhum homem era capaz
de cumprir a lei. E o Senhor Jesus, esse varão perfeito, Filho de Deus, cumpriu na íntegra a lei, e através da graça de Jesus Cristo foi possível a remissão da humanidade e a remissão de todo aquele que crer. Então Paulo, ele começa a dizer que todos agora têm acesso ao Pai. Essa liberdade de você ir diante da presença de Deus, e quando você for, você tem a liberdade de falar o que o seu coração necessita, o que você precisa. Muitos de nós contamos muito mais para Deus as nossas necessidades do que para o outro ser humano, porque o humano também passa pelos mesmos problemas que cada um de nós passamos, pelas mesmas dificuldades, e o Senhor, que pode todas as coisas, o Senhor que é soberano, que é longânimo e que é rico em misericórdia, e o seu amor derrama em nossos corações, e através do seu amor ele nos socorre e ele traz o alívio para a nossa alma. Então nós temos esse acesso com o Pai através do Espírito Santo de Deus, porque ele diz: pois por meio dele, o versículo 18, pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Então, houve essa unificação através de um só Espírito. O Espírito foi quem uniu através do sacrifício e a morte de Jesus Cristo, dando a nós esse acesso ao Pai. E o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Ele é quem está fazendo com que a igreja caminhe, olhando para Cristo, buscando uma vida de santidade, buscando viver uma vida agradável. É Ele quem faz com que a igreja de Jesus Cristo reconheça que errou, que pecou e que precisa pedir perdão e reconhecer o seu erro e afastar, abandonar o pecado. E aí, através dele, nós temos em Jesus, que é o mediador, nós temos a comunhão com o nosso Deus. Então, nós temos a liberdade para isso através da Trindade Santa de Jesus. O muro divisor já não existe mais. Essa separação que ambos faziam, agora, através de Cristo Jesus, todos foi reconciliado, e existem duas fases importantes nessa reconciliação. A separação do muro, Jesus derrubou, e ele trouxe a paz, que é a união desses povos. São muito importante esse novo tempo da graça. E é interessante quando Paulo fala aos irmãos e à igreja aqui, e em Atos capítulo 21, mostra, e Paulo ele sentiu essa discriminação na própria pele, porque quando ele, em uma de suas viagens, chega em Jerusalém para comemorar ali com os irmãos a festa do Pentecoste, e aí Paulo, quando coloca o pé na cidade, ele cria um alvoroço muito grande, e os irmãos falam para Paulo ficar um pouco reservado para que tudo se acalmasse. No dia seguinte, Paulo foi ter com Tiago e os presbíteros ali da igreja de Jerusalém. E no capítulo 21, o versículo 29 diz: diziam isso, pois o havia
visto na cidade com Trófimo o Efésio, e presumiram que Paulo o havia trazido ao templo. Então Paulo aqui, ele sentiu na pele esse preconceito, essa separação, essa falta de amor, de união, porque quando os escribas e quando os soldados souberam que Paulo esteve no templo e eles viram Paulo com esse irmão aqui, o Trófimo, eles presumiram, eles deduziram que Paulo o havia levado também consigo ali no templo. E aí eles o prenderam e Paulo ficou preso e ele foi açoitado, e a única coisa que ele estava fazendo era tratando das coisas discernentes ao reino de Deus. Ele não cometeu nenhum delito que ofendesse o caráter de Deus. E através de Jesus Cristo, ele deu essa possibilidade dessa nova nação se tornar essa família maravilhosa que é a família de Deus, para viver esse novo tempo, o templo de Deus sendo habitado pelo Espírito Santo. Deus, ele fez morada e faz morada em todo aquele que o busca e quer ter uma vida regenerada, quer ter uma vida santificada e quer ter uma vida diferente e estar com ele eternamente. Então, através da orientação que Cristo dá à sua igreja, ele fala em Mateus 28, acerca das suas ordenanças, ele diz que o homem, quando ele procura servir a Deus, ele tem que dar alguns passos importantes na sua vida. No Mateus 28, do 16 diz: Então Jesus, aproximando-se deles, assegurou: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide fazeis como que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus diz: E ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E eu estarei permanentemente convosco até os fins dos tempos. Então, é uma ordenança que Jesus deixou para a sua igreja, nessa nova aliança, nessa nova promessa, a aliança que toda pessoa que vai até Jesus, ela deve tomar esse passo do batismo, batizar para fazer parte, se integrar no corpo de Cristo. E também ele fala acerca da outra ordenança que ele deixou aqui, que Paulo fala em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, versículos, vamos ler só a parte B do versículo 25, que ele diz, 26, que ele diz assim, ele diz: Todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Então é uma outra ordenança que é a ceia do Senhor. Todo salvo, regenerado, que experimentou da graça de Jesus, ele cumpre a ordem do Senhor em ser batizado, e a partir daí ele também usufrui desse memorial todas as vezes que for celebrado a morte e a ressurreição de Jesus.
até que ele venha. Então é uma ordenância que ele deixa para a igreja, não importa se a igreja faz uma vez por mês ou se ela usa em 15 dias ou um ano. Tem igreja, cada igreja ela faz a celebração da ceia diferente. Nós, os batistas, nós fazemos todos os meses, celebramos e o nosso olhar volta para a cruz de Cristo e nosso coração se enche de gratidão e de amor e de alegria e de esperança, porque sabemos que ele diz que fazer isso todas as vezes em memória de mim até que ele venha. Então é certo essa promessa que ele voltará para buscar a igreja, a sua igreja. E para isso a igreja deve estar preparada, a igreja deve buscar viver uma vida de santidade, a igreja deve buscar viver os seus ensinos aqui na terra e os seus valores e princípios que ele deixou através da sua palavra. Então, a importância da igreja aqui é muito importante, ela é obedecer, a obediência. E é por isso que ele diz que nós devemos, no Efésios 2:20, que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Foram eles quem escreveram para que a Igreja de Jesus Cristo estivessem cientes das ordenanças, porque eles andaram com Jesus, eles aprenderam com Jesus e eles escreveram todas as ordens que Jesus deixou para que a sua igreja viva bem e seja alicerçada por ele. E Paulo, ele usa, quando ele fala do fundamento dos apóstolos, e ele fala sobre o conceito do fundamento, do alicerce, do edifício, ele usa uma metáfora para falar de um conceito muito importante teológico, que é estrutural, sólido, que é a rocha fundamental do alicerce, que é Cristo. Quando ele fala aqui do edifício, que o edifício inteiro bem ajustado, ele cresce. Então a igreja, quando ela é fundamentada nos ensinos da palavra de Deus, quando ela é atenta às ordenanças, às ordens e às promessas do Senhor Jesus, esta igreja, ela cresce, porque um edifício, quando ele é bem estruturado na sua base, na rocha, e ali ele começa a ser e a crescer, ele começa a mostrar a sua eficácia de acordo com o seu crescimento, e nada está fora do lugar, ele cresce reto, ele cresce alicerçado e ele cresce estruturalmente forte, e as suas bases, que são as colunas, estão bem alicerçadas e fortalecidas com tijolos e cimentos e tudo mais para o sustento daquele edifício, falando como um engenheiro civil que constrói edifícios e que sabe o quanto é importante essa base para solidificar o edifício, para dar toda a base para que as paredes venham e eles sejam bem estruturado para o seu crescimento, e ali ele se torna o edifício que foi arquitetado.
E o próprio Deus aqui, ele é o supremo arquiteto. Ele foi quem projetou. Ele mesmo é a base estrutural da igreja. Ele é que dá o crescimento para todos aqueles que estão ligados nele, ligados em Cristo Jesus. Então, com a ação do Espírito Santo, ele faz com que essa igreja cresça, porque o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é através do poder do Espírito Santo que ele capacita e que ele dá poder à igreja, porque a igreja unida é uma igreja forte, é uma igreja poderosa, onde as portas do inferno não têm poder algum e não prevalece contra ela. A igreja de Cristo avança na sua batalha, na sua luta constante, destruindo todas as hostes malignas e levando o homem ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. E Pedro aqui, ele já diz: achegai-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Então Cristo é essa pedra preciosa, e através dessa pedra preciosa a igreja de Cristo foi fundamentada, e a partir de então todos os seus participantes são preciosidade nas mãos do eterno e supremo arquiteto do universo, que é o nosso Deus, o nosso Pai. Então a igreja, ela é forte, a igreja unida, ela traz para essa sociedade e faz toda a diferença, porque essa igreja unida nos seus princípios e na proclamação do Evangelho, na proclamação do reino de Deus, ela cresce, ela alcança pessoas que estão sem esperanças, pessoas que estão afastadas do Senhor, pessoas que não têm mais prazer em viver. Nós vimos, diante de tudo que estamos vivendo, quantas pessoas que já tiraram a vida durante esse tempo. Foram muitas, porque acabou a esperança, lhe faltou conhecimento do Senhor Jesus Cristo para trazer a essas pessoas esperança. Nós sabemos que os dias são maus, nós vivemos como a igreja de Cristo aqui na terra, nós já vivemos esses dias, as tribulações e as provações chegando e entrando e atingindo a igreja de Jesus Cristo. Muitos têm até perdido a sua vida. Eu li essa semana na Portas Abertas que tem muitos irmãos que estão apostatando a sua fé, estão negando a Cristo porque a pressão é muito forte, eles não estão aguentando. Então eles querem preservar as suas famílias e abandonam a fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus já nos avisa sobre esses tempos, e que o Senhor esteja tendo misericórdia de nós, que o nosso coração seja cada dia mais firmado em Cristo Jesus, para que possamos realmente passar por esse tempo difícil e sermos alimentados e o nosso coração cheio de esperança, transbordando de satisfação em servir ao Senhor nosso Deus. Todo cristão é responsável pelas suas atitudes. Todo cristão deve buscar viver uma vida de santidade para não manchar a igreja de Jesus Cristo. Nós somos responsáveis como o corpo de Cristo, como a família de Deus, vivermos uma vida aqui na terra exemplar, uma vida de obediência a Deus, uma vida
longe do pecado, porque nós já fomos libertos do pecado, onde nós já estávamos perdidos. Mas o ato do pecado, que agora nós podemos cometer, porque ainda estamos aqui nessa carne, ainda o Senhor não resgatou a igreja, não houve ainda a ressurreição através da segunda vinda de Jesus, e enquanto como igreja estivermos aqui nessa terra, nós ainda vamos estar sujeitos a fazer alguma coisa que desagrada ao Senhor. Aí é preciso e é necessário irmos diante da presença do nosso Deus e pedir perdão do nosso pecado, confessar o nosso pecado e abandoná-lo. E isso o Espírito Santo tem ajudado a igreja aqui na terra a ser testemunha viva da ação salvadora e redentora de Jesus Cristo. E tem ajudado cada membro que compõe o corpo de Cristo a ter uma vida que glorifica a Deus. Então, nessa nova fase que a Igreja de Jesus Cristo vive, e com a orientação e a ajuda do Espírito Santo, a igreja pode fazer muito pela sociedade, pelos povos que não conhecem a Jesus, como a igreja tem feito. A igreja tem enviado missionários, servos do Senhor, pessoas que se dedicam à pregação da palavra, a formar discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como o Senhor Jesus ordena, para que a sua igreja continue o seu ministério até que ele venha buscá-la. E aqui em Colossenses 3, versículo 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinando e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos e hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Então, Paulo aqui em Colossenses, onde acabamos de ler, ele fala para que os irmãos continuem firmes na palavra, porque é a palavra que limpa a vida de todo cristão. É a palavra que faz com que esse cristão se aproxime-se mais do Senhor Deus, o Pai. É a palavra que ensina a fugir do pecado. É a palavra que lava, que edifica, que traz conhecimento à mente. É a palavra, é através da leitura da palavra que a fé dos que buscam a Deus, da Igreja de Jesus Cristo, é renovada. É através da palavra. Porque todos aqueles que o buscam conhecê-lo melhor, ele se revela através da palavra. E Deus tem se revelado de um modo extraordinário à sua igreja. Aqueles que o buscam, aqueles que têm uma intimidade com ele, um relacionamento diário e sincero, esses passam a conhecer mais. E o Senhor Deus se revela mais ainda para essas pessoas. Então é necessário que a Igreja de Jesus Cristo obedeça os seus ensinos e busque esse conhecimento da graça do Senhor Jesus, para que a sua mente, para que as nossas mentes, como Igreja de Jesus Cristo, seja renovada, o nosso coração cada dia seja transformado, como aqui ele diz, para que possamos ter prazer em
louvar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. E isso nós fazemos através dos cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor através da sua palavra, através da oração que nos dá esse acesso a chegar diante de Deus, a depositar os nossos anseios, os nossos medos, as nossas tristezas. Nós temos essa liberdade de dizer ao Senhor, de falar: ó Pai, eu estou assim, o meu coração está triste, eu estou desmotivado, eu estou sem esperança. E o Senhor vem e renova a sua esperança cada manhã. E Ele traz alívio ao seu coração. É assim que o Senhor trabalha na vida dos seus. Nenhum cristão é um super homem ou uma super mulher. Não é um super-herói de mentira. Todo o cristão passa por tempo e por momentos difíceis, sim. Mas sabemos que temos um refúgio em que podemos nos assegurar, um refúgio que nós podemos nos achegar até Ele, e Ele nos cobre com as suas asas, que é o nosso Senhor. Coloca cada um nos seus braços de amor, e ali Ele fala para com que a igreja dele, o seu filhinho, fique tranquilo, porque Ele está no comando, Ele tem toda a autoridade, controle e poder para fazer todas as coisas que a Igreja de Jesus Cristo precisa para poder testemunhar e glorificar o nome do Senhor. Então, que o Senhor esteja nos abençoando, que o Senhor esteja nos guardando, que o Senhor esteja nos usando como um canal, um instrumento de bênçãos para Ele e para a sociedade onde estamos inseridos, para a nossa família, aqueles que ainda não conhecem a Cristo, que através do nosso exemplo, através da nossa vida e testemunho, possamos alcançá-los para a glória de Deus Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos ajudando e nos capacitando. É o que precisamos através do Teu Santo Espírito, do Seu Santo Espírito, o doce Espírito Santo de Deus, que faz morada em nós, como o novo tabernáculo de Deus, que mora, que habita e que nos orienta nesse tempo em que estamos aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos estar orando, encerrando esse estudo, e que o Senhor fale ao seu coração aquilo que eu não pude transmitir, que o Senhor venha de encontro com o seu Santo Espírito e inunde o seu coração de sabedoria, de entendimento e de graça. Vamos orar. Pai, nós rendemos graças ao Senhor pela Tua palavra que acabamos de ler. Nós exaltamos e glorificamos o Teu nome. Nós louvamos o Teu nome porque o Senhor nos escolheu e somos privilegiados por usufruir tamanhas bênçãos do Senhor. Nós estamos tão felizes, Senhor, de ter o Senhor como o nosso Deus e o nosso Pai. E nós temos forças para vencer esses dias difíceis, e o Senhor tem inundado nosso coração de alegria, de satisfação por Te conhecer e pertencer ao Teu reino santo e eterno. Senhor, fique com cada um que ouviu esse estudo, que o Senhor esteja falando, abrindo
as mentes e corações, para que essa palavra sua, que o apóstolo traz à sua igreja, que possa também ficar gravado em nossos corações como sua igreja, como a tua família e um novo povo escolhido e selados pelo teu Santo Espírito. Fique conosco, nos fortaleça na fé, na confiança em Ti, para que possamos sempre louvar e ter o nosso coração gratos ao Senhor. Fique conosco. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém, Jesus.